você não tem condições de seguir essa ética, aí você tem problemas que têm que ser resolvidos urgentemente. Então, não confio na esposa do pastor. Por quê? Ela é fofoqueira. Isso é um problema grave. Não dá para... não dá para eu confiar. Se não dá para você confiar, então, meu irmão, você não tem como ficar aqui. Você tem que ir para um lugar onde você confie nas pessoas. Mas na outra igreja... É sério. Sabe o que isso causou? Sabe o que isso causou? As pessoas estão cada vez mais levando seus próprios fardos. Elas não estão compartilhando, não estão sendo aconselhadas, e muitas das vezes você vai ver lá na frente a pessoa caiu na fé. Por quê? Porque ela está acumulando, porque não consegue mais ter esse relacionamento de confiança. Agora, se você não tem como confiar essas informações a certas pessoas, você pelo menos cair de joelho e se arrepender diante de Deus. Então, se arrependa, sinceramente. Mas a pessoa não tem força, Júnior, nem para confessar. Imagina cair de joelho. Igual você aqui, ó. Então, aí é o seguinte, a graça de Deus é maravilhosa, porque é exatamente na nossa fraqueza que Ele nos socorre. Então, o Espírito de Deus é exatamente quando a gente está desacreditado e está fraco, é que Ele se mostra presente. Então, se a pessoa, ela mantém, por exemplo, um relacionamento de oração com Deus, ela é fortalecida para superar isso aí. Agora, se ela corta a oração, ela está perdida. Aí ela está totalmente perdida, porque não é questão de conhecimento, é questão de relacionamento. Se você cortou seu relacionamento com Deus da oração, você está completamente perdido, aí não tem quem te ajude, tá certo? Ô Júnior, e se uma pessoa aí caiu em pecado, e aí confessa, fica afastado dos caras da igreja, fica desligado da igreja, né? Sim. E Jesus chega nesse tempo. Aí você tem que ver o seguinte, foi muito bom você perguntar isso, porque a pessoa acaba estabelecendo essa ligação muito direta entre exercício de cargos e salvação. E a salvação está muito acima de questão de cargo. Então, você está afastado de um cargo pedagogicamente. Por exemplo, você cometeu um pecado, você adulterou. Adulterou. Aí lá vai toda aquela questão. Primeiro esconde, aí é descoberto. Descobriu. Aí lá vai o aconselhamento pastoral. Não, eu me arrependo, confesso o meu pecado, eu não vou cometer mais isso. A esposa perdoou, pronto, está perdoado, vamos seguir a vida. O pastor fala, tudo bem, então agora vai ter um processo de disciplina. Então você vai ficar afastado, você não pode pregar, você vai ficar sentado lá, aí chega para a igreja. Hoje, o que é feito? Antigamente não, antigamente falava toda capivara. Hoje, olha, fulano de tal está sendo afastado, teve alguns problemas, mas está sendo tratado, vai passar um tempo aí disciplinado. Algumas pessoas comunicam, outras pessoas nem comunicam. Só sempre fica procurando lá. Cadê fulano? Não vai pregar não? Não vi mais fulano pregar. Daqui a pouco, quando você vai saber, meu irmão, por outros, informações traficadas, né, por ali, informações paralelas. Não, é porque fulano caiu. Entendi. Por isso que ele está fazendo viagem para Miami, né? Ou então ele fica ali sentado, meio mocoronga. Por quê? Está disciplinado. Então, ele está passando um processo disciplinar da igreja. É correto. A igreja tem autoridade para isso. Mas esse processo disciplinar só faz sentido se ele lá atrás já se arrependeu dos seus pecados, já confessou e já deixou. Se ele não confessou e não deixou, tudo isso aí vão. Não adianta nada. O processo de disciplina é o processo de restauração. É para ele. Qual o problema, cara? Diga qual o problema. Qual o problema? A disciplina não é a disciplina. Ela deu perdão de Deus. Então, é isso que eu vou te falar. O perdão de Deus é a questão do seu relacionamento com Deus, da sua salvação. Mas além da perda de relacionamento com Deus que você teve, e você religou, você tem o prejuízo que você causou à igreja. Você envergonhou o nome de Cristo diante da igreja. A pessoa adulterou, arrebentou com a sua família, envergonhou o evangelho. Às vezes aquilo espalhou na comunidade, causou escândalo. Então você causou um prejuízo à igreja. Então, para que você mostre arrependimento, você primeiro tem que passar por um processo disciplinar. Então você fica aquele período sendo observado. E aí, durante esse período, se você não se arrepender de verdade, o que vai acontecer? Você vai cair de novo. Você vai cair de novo. Pronto, aí o que mostra?
mostra que você não se arrependeu. Timóteo disse isso. Timóteo que fala. Sim, é bom que quando você erra lá o pecado, você chame e Isso. fale a todo mundo para que os outros tenham temor. Só que tem a disciplina. Hoje a disciplina, a igreja não fica sabendo. Não. Então Aí o que acontece? Desliga da terra, desliga do céu. São questões que as pessoas vão adaptando. Porque começam a ter certos problemas. E eu vou te falar outra. Começa a ter favorecimento entre lideranças. Que a gente vai falar aqui agora. Então você tinha que ser vergonhado também. Aí a questão, deixa eu só te corrigir, o objetivo não é envergonhar. O objetivo é disciplinar. O que é disciplinar? Disciplinar é falar, a pessoa cometeu um erro, mas ela se comprometeu a se corrigir. Então ela está num processo disciplinar. Ela não tem, a igreja não tem como confiar, ela pregar. Mas só que isso sumiu da igreja. Aí é um problema que você vai ver agravando cada vez mais os problemas. Um problema vai acumulando e vai ocasionando outros. Por quê? Se o cara não passa um processo disciplinar correto, ele não se reabilita. Na verdade, eu tenho um pensamento assim, a pessoa, primeira coisa, ele tem que ter temor a Deus. Parte daí. Primeira coisa, a disciplina não vai te fazer você nem mais crente e menos crente. Não. Se você, a partir do momento que você aconteceu isso, o temor de Deus você já perdeu. Sim. É o caso que o menino falou até na escola bíblica dominical, não sei se ele estava, que ele falou assim que o casal chegou com o pastor, um casal de jovens, pastor, eu quero confessar para o pastor chamou, pastor, eu caí. Aí o pastor falou assim, como vocês fez? A gente tem relação sexual, tá bom. Então eu quero que vocês façam aqui na minha frente. E eles se assustaram. Mas pastor, o que é isso? Eu falei assim, meu filho, se vocês não têm vergonha de Deus, sim. Ele causou esse choque. Você vai ter vergonha de mim. Primeira coisa, você tem que ter vergonha de Deus, que te salva, que tem poder para te salvar, não é de mim não. É verdade. Então se você não tem esse temor de Deus, se perder o temor, nada vai adiantar. Não adianta você ficar confessando. Agora, em cima disso, eu quero te fazer uma pergunta. O pastor ou o ministério pode excluir esse membro do hall que sempre fica... Não só pode, mas deve. Agora, em que sentido? Tem pessoas que são... versículo fica onde? Qual versículo? Em quê? Acho que é a pastor das ovelhas. E o pastor dará conta das suas ovelhas. Isso, exatamente. O que acontece? Quando a pessoa fica reincidindo num erro, ela passa no processo disciplinar e ela cai de novo, mostrando que ela não tem comprometimento, ela deve ser afastada. Se ela é deixada na liderança, ela está propagando um mau exemplo. E aí, esse pastor do versículo que a gente já passou, que vai dar conta das ovelhas a Cristo, se ele não tem a coragem de afastar uma pessoa que está prejudicando o rebanho, Cristo vai cobrar dele essa falta de comprometimento com o seu cargo. Então, o pastor, por exemplo, colocando a metáfora na prática, o que o pastor faz? Cuida das ovelhas. Cuida de quê? Cuida para que as ovelhas não sejam comidas, não sejam devoradas, não caiam num buraco. Então o que acontece? O pastor tem que literalmente afastar os perigos, lobos que tentam entrar, raposas que tentam entrar no meio do rebanho. Então se o pastor está observando, esse cara, ele diz que se arrepende, daqui a pouco está de novo, ele se arrepende de novo, aí cai de novo. Qual é o comprometimento que o cara tem com... Mas se um cara desse não tem esse comprometimento, como é que ele vai pregar para quem? Ele vai ensinar quem? Então a pessoa tem que ser afastada, não no sentido, não venha mais na igreja. Ela pode até sentar-se e ouvir a palavra, em algum momento se arrepender dos seus pecados e ser salva, mas não tem condições de ela ser exemplo dos fiéis, que essa é a questão. Quando Tiago, quando Timóteo, Paulo ensinando Timóteo, olha, vai escolher obreiro, né? O homem de uma mulher só, não dado a muito vinho, não é falador, um camarada que tenha compromisso com a sua família, que cuide bem da sua casa, que tenha seus filhos de sujeição, porque se não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Olha a lista. Então, se a gente não segue mais esse padrão, aí é um problema nosso. A gente está acumulando problemas que vão destruir com a igreja, vão acabar com a igreja. É por isso que você vê igrejas por aí que são fracas. Por quê? Porque vai passando pano em cima de erro, passando pano em cima de... vai sendo conivente com ele, não porque é meu amigo, não porque eu não vou fazer isso, porque fulano é importante, é uma família importante na igreja, e vai passando pano em cima de ele. Você também você vai para a justiça, se você expor a vida de uma pessoa, passar para ele, você vai para a justiça. Por isso que eu falei que hoje
quando você vai apresentar a situação disciplinar, você tem que ser muito ambíguo, você não pode ser específico, por causa de uma questão judicial. Então seria imprudente ficar expondo a igreja a processo. Então o que você faz? Você diz, fulano de tal está em disciplina. Por quê? Não é da sua conta. É a coisa que a administração, quem interessa saber, sabe. Ele está em disciplina, ore por ele. Só isso. E o que desliga aqui na terra? Ah, sim, quando Jesus fala sobre desligar na terra e ligar no céu, ele está falando como igreja. Então, Pedro está ali à frente dos discípulos, dos apóstolos, né? E confessou Jesus como Filho de Deus. E aí Jesus fala da chave e fala de ligar na terra, que será ligado, o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Com relação à autoridade de igreja. E nós não somos igreja? A igreja agora, em que sentido? A igreja é local que fala aqui ou é nós que somos? A igreja, todos nós, como Pedro fala, cada um é uma pedra que compõe essa igreja. Só que a essa igreja ele deu pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos. Ele que deu essas pessoas para administrar, para gerir. Então, quando Cristo se dirige a Pedro e fala acerca dessa autoridade, ele diz, olha, como autoridade de igreja, vocês têm que administrar, vocês têm que gerir. Então tem coisas que vão ser desligadas. Por exemplo, você tem um pastor ou um presbítero, como a gente já ouviu falar disso aí. O cara caiu não somente um pecado, mas um crime da pedofilia. Pedófilo. Primeira coisa, polícia. Ó, pedofilia. Aí processo penal. Vai entrar toda essa questão. Outra coisa, desligar. Aí olha, fulano de tal não é mais pastor. Acabou. Se ele quiser se arrepender e ser um crente, servir a Deus aí, muito bem. Se ele não quiser também, paciência. Falar em pastor, uma vez consagrado para pastor para sempre, se ele voltar, tem que consagrar ele novamente, ou ele perdeu esse título como pastor? Sabe como é que funciona a consagração, a consagração no Novo Testamento? A consagração no Novo Testamento, a unção, a nossa unção é o Espírito Santo. Então a primeira coisa, o Espírito Santo é a nossa unção. Então se a pessoa, por exemplo, é um pastor que nem a gente vê às vezes, vai evangelizar, o cara no meio da rua, encaixaçado, todo sujo, todo mal amanhado, e você começa a conversar, o cara fala, porque eu fui pastor. Eita, fui pastor? Sim, fui pastor. Aí uma pessoa dessa, por exemplo, ele foi pastor em uma determinada igreja, uma igreja séria, não essas igrejas essa igreja que a pessoa abre aí doida, né? Uma igreja séria, uma igreja que tem uma liderança, tem uma gestão correta. O cara foi pastor um tempo, aí deu um problema na vida e se desviou, entrou com um vício de droga, de bebida, foi parar na rua, evangelizou, voltou, aí ele vai se reconciliar na igreja, pedir perdão, se reconciliar, tomar ceia e voltar a servir a Deus. O que a igreja vai fazer com ele? A igreja vai observar ele, né? Voltar e automaticamente já ir para o púlpito, de modo algum. Você tem que observar, a pessoa tem que, vai comer sal, 1 ano, e aí vai, tá aí já, 6 meses, firme, vem os cultos, servindo a Deus, começa a dar uma aula aí na escola dominical, para ver que o pessoal, as ideias que ela tem, se faz sentido. Começa a dar uma saudação aqui, vem, prega numa quinta, prega no círculo de oração, começa a ver o cara, e aí o cara realmente voltou, o Espírito Santo de Deus renovou, falando em mistério, evangelizando, pregando, ensinando. A igreja fala, realmente, ele se reconciliou. E aí não tem por que ele não ser admitido como pastor. É uma situação em que ele se reconciliou. Outra consagração nele não pode mais. Ele já foi consagrado, ele é pastor ativo ou não ativo. É como militar. Militar em serviço, militar na reserva. E aí, agora o cara está na reserva por quê? Saiu com honra, está lá na reserva. Os ucranianos estão chamando de novo para a guerra. Os reservistas. Agora o cara cometeu um crime militar, foi para a corte marcial, perdeu a arma, perdeu o distintivo. Ele não é mais militar, ele caiu em vergonha, que nem alguns policiais aí que caem num crime, cometem um crime. O homem Deus, né? Sim, exatamente, a diferença.
Aí, o primeiro, como o Zaqueu falou, se não tiver temor de Deus, não adianta nada. O processo disciplinar não é em relação a Deus, é em relação à igreja, porque você causou prejuízos à igreja. Agora você tem que demonstrar que você se arrependeu de verdade. Por quê? A gente não tem um raio-x de arrependimento. Você está dizendo que você se arrependeu e que você se reconciliou com Deus. Como é que a gente sabe? Não sabe, a gente tem que provar você. Aí você tem que demonstrar ao longo do tempo, tá certo? Olha só, cuidados a serem tomados, ouvir mais do que falar, isso é um conselho maravilhoso. Por quê? Quando você fala muito, você induz muito. Você tem que deixar a pessoa falar, você só provoca. Então, mas como é que você está, meu irmão? Então, eu estou assim, estou assim, estou assim. Mas como é que está a sua vida familiar, tudo? Tal. Então, dê corda, deixa a pessoa falar, porque aí em cima disso é que você vai oferecer uma ajuda. Você vai direcionar, porque é que nem uma história que eu vi uma vez. Um menino chegou pro pai e perguntou, olha, de onde eu vim? E aí o pai já ficou desesperado, porque ia ter que contar de sexo, gestação, e parto e tudo mais, e o canal vaginal, você veio dali, pensando, começou a tentar explicar. No que ele estava começando a explicar, o menino interrompeu e falou, não, porque meu amigo veio de Pernambuco. Ele quer saber onde ele nasceu, só isso. Ele não quer saber todo o processo de gestação, de geração de criança. Então, às vezes, você tem que saber trabalhar em cima do que a pessoa precisa. Então, não adianta você vomitar um monte de teologia em cima dela, sendo que tudo que ela quer saber, às vezes, é uma coisa simples. E você tem que trabalhar a partir dali. Então, tem que deixar a pessoa falar. Ouvir mais e falar menos. Cuidado com questões conjugais, principalmente em você entrar em questões que ainda não foi autorizado. Tem situações em que a situação é delicada e o casal não quer mexer nisso ainda. Vai cuidando da área espiritual, da questão da salvação dele e dela. Então, às vezes, ele vai abrir primeiro o coração, ela vai ficar meio na defensiva, aí você vai trabalhando, tal, com calma, sem forçar, sem lançar indiretas, vai trabalhando com amor até que, em determinado momento, ganha-se também a mulher. Aí começa a tratar também questão de relacionamento, alguns problemas. Porque ele traiu, ou porque ela traiu, está magoado ainda, tal. Aí você vai trabalhando com isso a partir da abertura. Se você tentar forçar essa porta, eles vão, esse cara é entrão. Esse cara está se metendo em coisa que não é da conta dele. Aí vão fechar a porta. Aí você não consegue mais. Mas se você se mostrar presente e disponível, quando eles entenderem ser o momento, eles vão abrir. Aí eles vão permitir que você toque nisso. Todo pastor tem um líder, né, superior. Sim. Ele não pode tomar decisões sem passar pela... Exatamente, ele precisa consultar. Cuidado ao emitir opinião, isso é muito importante, porque é numa dessa que você perde uma vida. Às vezes eu já vi pessoas que ingenuamente ele emite uma opinião que é senso comum, que é assim, vamos dizer assim, porque preconceito é uma palavra muito pesada, mas é uma visão distorcida que ele tinha. Por exemplo, generalização quase sempre dá errado. Não, porque todo baiano é preguiçoso. Olha, eu não disse, foi ele que disse. Pronto. E diz que mineiro é baiano cansado. E aí, pronto, aí você pega o estado de Minas Gerais inteirinho. Tem cara que acorda 5 horas da manhã lá, vai dormir meia-noite, trabalhando, ralando, e você vem com uma generalização dessa, meu irmão. Você vai perder um monte de gente com isso aí. Você vai arrumar briga, você vai arrumar problema, confusão. Põe uma faca na sua garganta, né? Não sai vomitando esse tipo de coisa. Quando o pastor ele se limita num aconselhamento, ele se limita a falar aquilo que é bíblico, ele se sai muito bem. Deixa para falar essas besteiras na roda dos seus amigos. Quando você estiver íntimo dos seus amigos, no churrasco, aí você está mais à vontade. Mas num aconselhamento, você representa Cristo, você representa a igreja. Pode falar, Val, pode falar. Não, eu ia falar, tem coisas que você é melhor nem falar. Que você ganha muito mais não falando. É verdade. É como o outro diz, perdeu a oportunidade de ficar calado. Ficar em silêncio, viu? Cuidado em emitir sua opinião. Tem perguntas que você fala, vou pensar que depois eu te respondo.
você sai melhor. Confissão de pecado, ele coloca aqui. Essa questão de confissão de pecado, a pessoa, ela está arrasada, ela está pesada, né? Ela quer ajuda, está clamando por ajuda. O que ela faz? Ela confessa para você um pecado. O que é aconselhável? Você agir de forma, vamos colocar, madura. Em que sentido de ser maduro? No sentido de não se mostrar impressionado, de não se mostrar abalado, nem chocado. Porque às vezes tem pessoas que você tem um envolvimento maior, né? Então tem pessoas que são mais neutras, mas tem pessoas que você está investindo mais nele, você espera mais dele, e aí você vê uma falha dessa, e dependendo da reação que você tiver, você vai causar na pessoa um constrangimento, e esse constrangimento vai fazer a pessoa se fechar. Ela não vai precisar de você só uma vez, ela vai precisar de você ao longo da vida cristã. Então é bom você tratar isso com um certo distanciamento. Então pecado é pecado, desde um pecado de roubar um biscoito até um pecado de matar uma criança, tudo é pecado. Então esses pecados precisam ser, primeiro, vai se confessar primeiramente a Deus, né? Vai se arrepender verdadeiramente. Se foi um crime, aí já tem uma questão criminal também a ser tratado, né? E vai se começar um processo agora de arrependimento, de reconciliação, processo de disciplina, aquilo que foi necessário para a pessoa se reconciliar com Deus e também com a igreja, tá certo? Mas tem que ser tratado a partir de alguém que tem conhecimento da palavra de Deus e que está ali para ajudar. Você não está ali para julgar. Quem julga é Deus. E o bom é a gente não chegar no juízo, porque no juízo vai ser, se chegar ao ponto de Deus, olha, abre os livros aí das obras, Meu Deus. o bom é não chegar no juízo, é se arrepender dos pecados e os seus pecados serem lançados sobre Cristo e o sangue de Cristo te purificar de todo pecado. Isso é bom. Sobre o pecado, quando Adão pecou, a gente já não é um pecador, automaticamente a gente já não peca? Então, Desde a queda do homem, a gente essa é a não ideia, peca. é a questão, como Davi diz, em pecado me gerou minha mãe. Então a gente, é uma herança, é que nem a pessoa recebe alguma doença por herança genética, hereditariedade. Então o pecado a gente podia chamar de uma hereditariedade adâmica, exatamente. Então o que a pessoa nasce? Ela nasce, alguns têm a ideia de que a criança é santa, não é. A criança, ela tem um pecado latente, então ela tem já a potencialidade para pecar. Aí quando ela, num primeiro momento, ela não discerne entre a mão direita e a esquerda, então por isso que ela não é julgada, ela tem consciência. Aí ela vai num processo de amadurecimento. Tem pessoas que amadurecem mais rápido, tem pessoas que amadurecem mais devagar, mas quando ela começa a ter consciência, é a primeira noção que ela faz, separar. A criança, quando ela é muito nova, ela não discerne a diferença entre ela e a mãe. Ela acredita que existe só ela e a mãe, e elas são uma coisa só. Ela não tem essa nível de separar, esse aqui é o pai, esse aqui é o irmão, isso aqui é um animal, isso aqui é um brinquedo. Ela quer que o brinquedo fale, ela quer que o irmão, sei lá, se comporte como um bebê. Ela não tem essa noção, ela mistura tudo. Quando ela começa a separar o que são os papéis, eu sou eu, essa aqui é a minha mãe, esse aqui é meu irmão não é minha mãe, isso aqui é meu pai é diferente do vizinho. Pronto, ela começa a ter consciência, e a partir dessa consciência ela começa a sofrer influência do pecado, como Paulo descreve no texto de Romanos, porque pela lei de Deus, né, pelo Espírito eu sigo a lei de Deus, no Espírito eu sigo a lei de Deus, mas nos meus membros habita outra lei. Pronto, aí começa o conflito, porque a pessoa quer fazer o bem, mas ela sente o desejo de fazer o mal, ou cometer um pecado que é agradável à sua carne. E aí ela começa, ela pega um brinquedo, ela esconde, né? Ela rouba. Aí, por quê? Já há tendência de querer trazer para ela, mesmo lesando o outro. Não, mas o amiguinho vai chorar porque não sabe onde está o brinquedo. Não importa, mas eu estou com ele para mim aqui. Aí ele esconde. Já começa a ver manifestações de pecado. Então, pecaminosidade humana, é por herança. Coisas que ameaçam derrotar o pastor. Olha só, dinheiro, primeira coisa, né? A grande cobiça, né?
Não é só pastor, aqui é ética pastoral, né? Dinheiro, sexo, por isso que a ética pastoral ela é intransigente no sentido do relacionamento entre homens e mulheres, a partir da ética cristã. Então, olha só o nível da ética de Cristo. Aquele que atentar para uma mulher, querendo, imaginando, cobiçando, né, fantasiando, ter relacionamentos sexuais com ela, né, já pecou. No nível de Cristo, porque é um nível espiritual, não está mais só, não está só físico, por isso que é pela graça. Se fosse por obras, estava todo mundo ferrado. É só pela graça, exatamente. Se não fosse pela graça, não funciona. Então o nível de Cristo é esse, é o nível. O corte não é mais só na carne, não. Ele não se deitou com ela, mas ele imaginou ela sem roupa, ele imaginou ela fazendo barbaridades. Meu irmão, no seu relacionamento com Cristo, você já está prejudicado. Exatamente, você já está destruindo seu relacionamento com Deus, né? Sua comunhão com Cristo. Igual você vê, pastor, uma liderança que cai em pecado, né? Sim. E quando ele volta às atividades, pregar, entendeu? Muitas pessoas já Não recebe. É uma falha humana, porque se ele se arrependeu, parou de fazer a prática, ficou a consequência, mas Sim. Deus perdoou. Aí vamos ser sinceros, a pessoa cometeu aquele pecado, né? Se arrependeu e voltou a pregar. Mas você, como ser humano, e isso é normal, nós somos falhos, né? Você fica sempre com aquela ressalva. Será que ele se arrependeu de verdade? Ou será que foi só para ele voltar a ter esse privilégio de pregar? A obra dele vai mostrar se ele arrependeu ou não. Exatamente, é que nem Jim Swaggart. Jim Swaggart, que grande homem de Deus que ele foi, e que mesmo depois de pecar, se arrependeu e continuou sendo grande homem de Deus. Mas o ministério dele encolheu muito, diminuiu muito, era um ministério gigantesco. E depois do pecado, que aliás foi um pecado reiterado, ele algumas vezes cometeu essa falha, esse erro, ele depois fez uma confissão pública, demonstrou arrependimento e tal, né, e seguiu com a sua vida, seu ministério. Mas seu ministério diminuiu muito, por quê? Porque ficou um vaso que quebrou e você vai e cola, aí tem uma rachadura. Então Deus olha aquele vaso e vê, mas os homens olham aquele vaso e só lembram da rachadura. Aí é uma questão de ele acaba ficando como um exemplo para os outros. Olha o que acontece. Não cai não. Se você cair, Deus te perdoa, mas os homens não. Como os apóstolos, os discípulos, os profetas lidavam com essa parte do sexo? Porque você não viu que eles eram casados. Olha, Paulo fala que Pedro, Paulo dá um exemplo. Ele fala, olha, ele fala, vou tentar lembrar como ele fala. Ele fala assim, ó, porque se eu quisesse teria direito de viver com uma irmã como Cefas. Ele cita. Então, segundo essa fala de Paulo, que eu não lembro onde está escrito, mas eu depois vou trazer para vocês. Segundo essa fala de Paulo, Pedro era casado, tá certo? Então, sogra. Então, pelo jeito, Pedro era casado e continuou casado, né? Paulo não quis casar. Então, provavelmente, os discípulos, eles fossem casados mesmo. Aí, o que acontece? A questão é o comprometimento que você tem com Cristo, que você tem com Deus. Então, os apóstolos correram muitos riscos. Com a questão familiar, deve ter ficado muito, muito mais difícil, porque é uma família, então você está deslocando para lá e para cá. E Paulo viu a dificuldade deles. Paulo fala, olha, para viajar, mulher, filho, não sei o que, um monte de coisa para levar. Paulo disse, quem pudesse manter solteiro, fique. Agora aquilo lá, se for para ficar se abrasando o quê? Cheio de desejo sexual, então se casa, meu irmão, para você não causar escândalo, né? Agora, se você é tranquilo em relação a isso, fique solteiro, vai ser muito mais fácil. Ele ia ser tranquilo, porque quando ele se converteu, já tinha uma certa idade, né? Ele não era um menino, né? Já era adulto, já era adulto, exatamente.
A questão para você cuidar: dinheiro, sexo, excesso de intimidade. Aí alguns pastores já falaram aqui de situações em que certas irmãs não tinham muita prudência e acabavam tendo um contato maior, pegar, abraçar, querer ter mais intimidade, um beijo no rosto, certas falas, né, e um tanto mais sensuais. Então, exatamente, a pessoa que zela pelo seu ministério, essa é a questão. Quem é responsável pelo seu ministério? Você. Então, se a pessoa está vindo com esse tipo de insinuação, é você que tem que colocar no lugar dela. E aí, com isso, você está zelando pelo seu ministério. Se eu pegar um obreiro aí, ou qualquer um beijando, cumprimentando minha esposa no beijo, eu vou conversar com ele depois. É isso aí. Fomentar pensamentos sensuais, que é o que acontece. O cara não faz, passa a vida todinha, não adulterou com ninguém, tá, mas e a mente dele? Às vezes não caiu fisicamente, mas ao longo de uma vida ele vai alimentando uma mente pecaminosa, uma mente maliciosa. E aí é aquela situação, vez ou outra você encontra isso por aí. Tem uns camaradas que tem uma verdadeira revolta no sentido de ficar caçando, perseguindo o vestuário das irmãs, né? Não, porque essa roupa aqui não está boa, porque é assim, porque é assado e tal. Tudo bem que tem muitas mulheres que não vigiam, né? Que vêm com roupas inadequadas. Igreja não é lugar de sensualizar, de estar expondo sua sensualidade. Mas por outro lado, tem pessoas que elas estão muito ligadas nisso. Isso por quê? Porque ele está fantasiando na cabeça dele. Então tem situações em que uma coisa que eu chamo a atenção: a pessoa não tem que ser recriminada por ser bonita. Tem mulher que é bonita, meu irmão, e acabou. Ela é bonita e onde ela for ela vai chamar atenção, porque ela é bonita. E a pessoa não é indecente, está bem vestida. Só que devido à beleza dela, que em alguns casos é um fardo, mais do que uma bênção, porque toda hora é alguém mexendo, alguém assediando, alguém... Aí é onde entra a situação. Você tem que ter maturidade, você tem que saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, tá ali, chegou a irmã, é uma bela, uma pessoa muito bonita, bem vestida, recatada, mas é bonita. Como é que você lida com isso? Você, a primeira vez a pessoa vai chegar, você vai olhar, tá ali, quando chegou. Se você ficar olhando reiteradamente, aí você está alimentando. Você tem que dominar os seus olhos. Exatamente. Você tem que dominar os seus olhos, você tem que dominar o seu campo de visão. Aí o pessoal vai olhar, fica olhando abaixo da linha do Equador. Ah, meu querido, o que você está fazendo com você? Aí eu li aquela passagem que diz que é melhor entrar no céu com um braço. Um olho só do que com os dois para o inferno. Olha só, foi muito bom você citar isso. Por quê? Qual é a medida de Cristo? Cristo fala, qual é a sua prioridade? É céu? Se é céu, você vai cortar o que for preciso cortar. Se pegar alguma coisa de alguém, é melhor. Então corte a mão, exatamente. Por quê? Prioridade é o céu. Se a prioridade é o céu, então o que eu vou fazer comigo? Vou me limitar, eu vou me humilhar, eu vou me mortificar, para que eu possa me adequar a Cristo, estar de acordo com o seu padrão, tá certo? E ter comunhão com Ele. Encarar Cristo como o Senhor que Ele é. Agora, se eu ficar me dando liberdade, tudo bem, não peca, mas em casa fica fantasiando. O que você está fazendo com você? Pornografia. Exatamente, isso destrói. Se destrói, isso acaba com a pessoa. Não se relacionar bem com sua esposa, outras questões que destroem, né? Descuidar da autodisciplina, não se relacionar bem com a esposa, não andar em companhia da esposa, permitir licenciosidade de mulheres sensuais e andar a sós com o sexo oposto. Então, muito ele colocou em relação a esse relacionamento, né, com o sexo oposto, que é sempre perigoso. Que nem o pastor Antônio falou um tempo atrás. Ele falou, olha, essa questão de sexualidade, ela é uma das mais perigosas, uma das mais complicadas. Porque ela acompanha a pessoa ao longo da vida. E ela tem que saber lidar com isso e tem que saber se impor. Ele falou, mesmo que sejam dois casais de velho, se você colocar a cadeira de balanço de um lá na cadeira de balanço do outro, uma hora eles acabam se envolvendo.
Porque a sexualidade acompanha a pessoa ao longo da vida. Então você tem que saber lidar e controlar ela e ser muito honesto consigo mesmo. Não ficar se colocando em situações que você pode cair. Né? Então, como a palavra diz, fugir da aparência. Então, se é uma aparência, você já corta. Como eu estava falando lá, você vai viajar. O correto é que você viaje com sua esposa. Isso é correto. Se você vai pregar e convidar para pregar em vários lugares, o correto é andar com sua esposa. O pessoal vai te convidar, ela já sabe, está convidando você, sua esposa, sua família. Pronto. E aí, agora se a pessoa começa a abrir concessão, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, é brecha. Mas Tá dando se brecha. você for pregar e sua esposa não puder ir, eu creio que você tem que justificar na outra oportunidade. Verdade. Minha esposa, até porque a pessoa já sabe que você é casado, então Isso mesmo. Agora, se o cara chegar lá e ficar quietinho, Exatamente. tá querendo alguma coisa. Já está querendo no final ir pra pizzaria, Isso. né? Isso aqui, ó, já guarda no bolso. Opa! Já Já tem um pouco aí. tem esquema. Já tem esquema aí. Pessoal, já é 10, tá? Já? A conversa rendeu. Então a questão é a seguinte, ó. Página 55, marca aí. Página 55. Vocês vão ficar rindo de mim. E aí tem aqui o poder, que vai continuar dessa aí. Na próxima, eu já quero